abordagem da pessoa humana como centro do sistema de justiça versus a inteligência artificial como instrumento inafastável para a concepção dos trabalhos do Poder Judiciário, entendo como uma contradição apenas aparente, porque certamente ambos vão trabalhar juntos, né, e podem seguir juntos harmonicamente. É importante que a gente desconstrua uma ideia do processo como um instrumento da jurisdição. O devido processo legal, contraditório, ampla defesa, eles estão previstos no artigo 5º da Constituição, são garantia fundamental, mas quando nós analisamos como tem sido desenvolvida a legislação infraconstitucional, acaba não sendo o processo, mas sim a jurisdição o centro. Essa concepção instrumental e finalística do processo, que vai considerá-lo como esse meio, né, como esse instrumento apto a cumprimento dos seus fins, seria possível o exercício legítimo da atividade jurisdicional do Estado. Ou seja, né, o que a sociedade merece e espera. Portanto, então a gente entende o devido processo como um limite e como a garantia das garantias que a Constituição nos outorga por meio dele. Promover a centralidade da pessoa humana no sistema de justiça, dentro, né, do meu olhar aqui do direito processual, do processo, no ambiente do Poder Judiciário, realmente concretizar, atuando, considerando o processo como garantia dessas pessoas, viabilizando a atuação dos magistrados, sustentando e protegendo as garantias. Realmente, a inteligência artificial é um instrumento inafastável para a consecução das atividades laborativas do Poder Judiciário, por todos nós operadores, por advogados, por magistrados, defensores, Ministério Público. O tema está na pauta das discussões hoje, né? Nós vamos a congressos, a seminários, a gente está discutindo a questão da inteligência artificial. Então, hoje, a inteligência artificial é um suporte para uma infinidade de coisas na nossa vida. Quando a gente fala do ChatGPT em novembro de 2022, a gente usa um marco da utilização da IA generativa. Da vida cotidiana, é claro que o uso de tecnologias generativas também chega aos sistemas de justiça e aos operadores. É possível o uso dessa IA generativa pelo judiciário? Poderia o algoritmo substituir o pensamento humano? Então, o problema central que eu entendo aqui, trago nas minhas reflexões, é no sentido de terceirizar, né? O problema central é a máquina decidir ao invés da pessoa humana. A tecnologia é fria, né? Ela vai se basear em números, né? A gente fala aqui dos códigos, disso tudo, trabalha com probabilidades, pode errar. E a gente vê um caso ou outro na mídia falando, né, do mau uso de inteligência de IA generativa por diversos operadores do direito. É válido nós utilizarmos, mas substituir, ela entende que não. As máquinas, então, ela vai trazer essa reflexão de que elas não pensam, elas imitam respostas humanas, né? Não refletem nem debatem, elas agem. Então, não sendo intuitivas, não hesitarem, não interpretarem, não resolverem, né? Ter aquela visão, aquele tato que nós humanos temos. Porque a gente pensa que a máquina, ela vai atuar com aplicação uniforme. Então, com muitos processos, com tudo isso, isso pode passar. A gente pensa no ambiente processual sobrecarregado, né? Então, por pensar que são padrões mecânicos, não teria. Mas se há um enviesamento ali na programação daqueles algoritmos, a gente tem uma violação de direitos fundamentais. Então, é fundamental a gente pensar nessa situação, não só em propriedade técnica, mas empoderamento dos cidadãos, um controle democrático do uso de tecnologias. Então, tem que se preocupar com eficiência, legitimidade, transparência das tecnologias que se utilize, as estruturas de accountability, né, que a gente ouve muito isso, que é o quê? Responsabilidade, prestação de contas, auditoria independente, canais de participação social, diretrizes claras de elaboração desses algoritmos que vão influenciar a atividade fim dos tribunais. É realmente importante a gente pensar se a IA está sendo utilizada como um aperfeiçoamento da justiça ou apenas como um fator de aceleração processual.
Doutora Flávia, obrigada pela oportunidade de a gente poder estar conversando aqui agora. E queria que você falasse brevemente o que significa para a cidade e para esse trabalho do Poder Judiciário na cidadania o evento. O seminário foi pensado para o público acadêmico, em especial, que são os novos, os futuros, né, profissionais do nosso país, futuros dirigentes que estão do nosso país, e nós queremos trazer uma mudança de paradigma, trazê-los para a reflexão sobre temas sensíveis, que demandam medidas socialmente mais adequadas, uma renovação de ideias sobre como resolver conflitos sociais que normalmente são trazidos para o judiciário, mas que demandam outro tipo de solução que não aquelas que tradicionalmente vêm sendo adotadas. Então, nós queremos a participação dos estudantes para busca de novas soluções e queremos também que participem com efetividade, de forma ativa, na construção de uma mentalidade diversa daquela que atualmente a gente observa não atende às demandas sociais que nós temos. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada.